Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Em verdes pastagens feliz eu descansei, em vossas águas puras eu me desalterei. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzir. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor misericordioso do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã, com a sua família, porque bendito é o Deus que nos reúne sempre no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Te saúdo nesta terça-feira da 14ª semana do tempo comum, desejando que o seu dia seja um dia repleto da presença de Deus, que esta terça-feira seja inundada pelas graças do Senhor em sua vida e que você possa realmente se sentir acolhida, acolhido, amado, amada por Jesus. Para rezarmos melhor, ouvindo a palavra de Deus e a palavra da Igreja, rezemos, clamando ao Espírito Santo, o Paráclito, sua ação e unção sobre nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. E neste dia 6 de julho, meu irmão, minha irmã, a Igreja, na sua liturgia, nos traz a palavra de Deus. O texto do Evangelho de hoje está em São Mateus, no capítulo 9, nos versículos de 32 a 38. Ouçamos atentamente essa palavra de Deus, que vem ser farol para iluminar nosso caminho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados
os nossos pecados. Amém. Querido irmão, querida irmã, ouvimos esse Santo Evangelho segundo São Mateus e eu gostaria de destacar duas coisas deste texto que nós acabamos de ouvir. A primeira coisa é que Jesus cura aquele homem mudo que tinha um demônio. Olhando pelo lado espiritual, o que significa estar mudo e possuído por um demônio? A palavra de Deus é a palavra que tem que ecoar dos nossos lábios. A palavra do Senhor, o ensinamento de Jesus, a nova vida pregada por Ele, é que deve ser conteúdo das nossas palavras, dos nossos gestos, das nossas atitudes. Quando uma pessoa se encaminha pelo mal e ao invés de agir conforme Deus, age conforme as seduções deste mundo, indo pelo caminho do erro, essa pessoa está agindo não segundo Deus, mas segundo o inimigo de Deus. Assim, a pessoa passa a ser instrumento do mal, instrumento do inimigo, porque está se encaminhando na contramão da sua vocação, que é o caminho de Deus, o caminho do céu, o caminho do reino. A palavra do Senhor é que deve ecoar. Quando a palavra não está em nós, a palavra do Senhor, somos como que mudos, porque não é possível pronunciar uma outra palavra que possa edificar e nos tornar livres, que não seja aquela do Senhor. Quando uma pessoa encontra Jesus, faz experiência de Deus e o aceita como seu Salvador, a mudez desaparece. Por quê? Porque a palavra do Senhor passa a ecoar nos lábios daquela pessoa. E aquela pessoa passa a agir segundo Deus e não segundo o mal. O que torna uma pessoa muda é não ter em si a palavra do Senhor ecoando em seus lábios. Não por culpa do Senhor, mas por culpa da pessoa que procura andar por caminhos que não são os caminhos do Senhor. A segunda coisa que eu gostaria de chamar a atenção é que Jesus sente compaixão da multidão, porque estão caminhando como ovelhas que não têm pastor. E o que acontece com as ovelhas que não têm pastor? Elas andam de modo aleatório, elas andam de modo a dispersar-se cada vez mais, cada uma para um lado, sem saber o rumo a que tomar. O pastor é aquele que com o seu cajado vai puxando as ovelhas pelo pescoço, colocando no caminho quando elas começam a se desviar, querendo entrar em alguma brecha que não é o caminho. O pastor está ali para ir alimentando também as ovelhas no caminho e orientando a sua estrada. Quando não tem pastor, as ovelhas se dispersam, cada uma vai para um lado. É esse o sentimento que Jesus tem naquele momento. E olha para aquelas ovelhas e deve ter pensado: quantas pessoas estão aí, quantos chefes do povo, quantos fariseus, quantos doutores da lei preparados para instruir esse povo, quantos sacerdotes no templo,
e essas pessoas andam como se não tivessem rumo. Porque existe um monte de pastor que pastoreia a si mesmo e não as ovelhas. E Jesus sente compaixão, dói dentro dele em ver aquelas ovelhas, tantas ainda como se estivessem mudas, porque não podiam fazer ecoar a palavra de Deus, porque ninguém tinha dado isso a elas, porque ninguém tinha oferecido esse dom a elas. E Jesus se apresenta como um verdadeiro pastor, aquele que acolhe as ovelhas, aquele que ilumina as ovelhas, aquele que aponta um rumo para as ovelhas, aquele que anuncia a vida para as ovelhas, aquele que tira a mudez e a surdez das ovelhas e coloca no coração das ovelhas sua palavra, sua vontade. Oxalá, meu irmão, minha irmã, estejamos nós atentos para ter em nós a palavra que é a de Deus, para ecoar dos nossos lábios e também nos tornarmos sempre mais sinais da presença de Cristo na vida dos outros, ajudando os outros também a encontrar o rumo, tendo compaixão dos outros, vivendo para os outros do jeito que Jesus quer. Que Jesus nos ajude e que Nossa Senhora reze por nós. Amém. Um dia me darão, vós sois